Nós estamos na nossa série de mensagens, Álbum de Família. A cada domingo nós temos falado sobre uma fase da vida. Falamos sobre a infância, falamos sobre a juventude na semana passada. E hoje nós vamos falar sobre a vida adulta. A vida adulta, ela é o tempo que, a fase de maior duração na nossa vida. É o período em que nós iniciamos ali quando jovens ainda, mas vamos para a faculdade ou começamos a trabalhar, aí depois conhecemos alguém que faz o nosso coração bater mais forte, nos casamos, logo vem os filhos, e essa fase, ela caminha até quando nós já estivermos com a idade mais avançada, até que vejamos filhos grandes, até que vejamos nossos filhos tomando decisões como nós tomamos um dia na juventude. E sendo essa a fase de maior duração, ela é também uma fase que reserva os maiores desafios da vida. A fase adulta, não que as outras não tenham, porque, como nós temos visto, cada fase, cada idade, ela tem sim seus desafios. Mas a fase adulta, ela reserva uma quantidade maior e uma intensidade maior das pressões em meio aos desafios. E é sobre isso que eu quero falar com você. Nessa noite, sobre o tempo de fincar raízes. Na semana passada, na primeira mensagem, nós falamos sobre os primeiros passos, né? Quando nós estamos começando a vida, conhecendo este mundo, as pessoas que nos amam, interagindo ao nosso redor. Na semana passada, falamos sobre a idade da oportunidade. Inúmeras escolhas diante de nós se colocam na juventude. Mas hoje nós vamos falar sobre o tempo de fincar raízes. O tempo de fazer permanecer, de sustentar decisões tomadas na idade da oportunidade. É por isso que é muito importante, principalmente para você jovem, que ouviu a mensagem semana passada, ouça também essa mensagem com o coração aberto, que embora você não esteja nessa fase, ela vai chegar. E como nós vimos no livro de Eclesiastes, ela vai chegar muito mais rápido do que você imagina. As responsabilidades da vida virão sobre você muito mais rápido do que você imagina. E é bom que você tenha os princípios que nós vamos conversar aqui hoje. O que a vida adulta nos reserva? Algumas experiências, algumas coisas que nós passamos na vida adulta. Geralmente são os primeiros anos do casamento, com os encontros e desencontros, né? Com as adaptações, pessoas diferentes, com personalidades, características diferentes, com criações diferentes, morando debaixo do mesmo teto. São os primeiros anos da carreira profissional, você trabalha muito e ganha pouco. E isso gera tensões, né, na família que você acabou de estabelecer, nos sonhos que você tem para projetar. Você entende que a vida ela vai se organizar não tão rapidamente quanto você achava nos seus 19, 20 anos, que ela vai levar um pouco mais de tempo do que você imaginava. É quando também chegam os primeiros filhos, que são uma enorme alegria, mas também um enorme estresse, porque os filhos nos tomam, eles precisam de nós na sua intensidade, na sua inteireza. E isso exige de nós disposição, energia, tempo, dinheiro, tudo. Os filhos exigem de nós. E aí os nossos casais novinhos aí com filhos pequenos, né? Como se estivessem no mar, tomando caldo toda hora aí. Quando passa uma fase, as suas características, logo vem outra e os desafios são maiores do que a fase anterior. Nessa idade, também na fase adulta, é quando vem um constante aumento de responsabilidades. É onde muitos jovens às vezes estranham, porque embora eles pensassem que já tinham desafios e responsabilidades, e de fato eles têm, mas há um aumento um aumento dessa responsabilidade, da seriedade com que a gente vai precisar, com que você vai precisar lidar com a vida, que ele vai exigir muito de você. Você vai dormir preocupado com aquilo, quando você dormir, quando você acordar, vai estar lá aquela tensão, aquele desafio e aquele problema. Também é um tempo de um constante aumento de dívidas. Com moradia, você vai casar, você vai precisar ter o seu cantinho. Se você tiver um filho, dá certo às vezes em 2 quartos ou em 1 quarto, mas se você for ter mais um filho, aí você vai ter que ter uma casa um pouco maior. E assim as as demandas vão surgindo e você vai precisando ajustar o seu orçamento. Aquela vontade
aquela fase da infância, né, de comprar o tênis da Nike que o Neymar fez a propaganda, passou, meus irmãos. Não vai ser mais possível eu comprar aquele tênis que eu tanto gostava, ou aquela camisa da marca tal que eu comprava, porque as coisas mudaram, as responsabilidades aumentaram e também os desafios financeiros. Uma outra característica, as crises conjugais decorrentes das inúmeras mudanças e demandas. Essa realidade, obrigado, meu querido. Quando você está rouco, uma aguinha é importantíssima. Com todas essas responsabilidades aumentando, no trabalho, você está lá, começou a trabalhar, mas aí o seu chefe te deu uma responsabilidade a mais, para você poder galgar um outro lugar na sua empresa, na sua firma. Isso está fazendo com que você trabalhe mais tempo, mas você ainda continua ganhando pouco, e tem os desafios financeiros, e aí vem os filhos. Quando você chega em casa do trabalho, tanto o homem quanto a mulher, vocês têm as demandas, responsabilidades. Às vezes você atrasa no trabalho e era o seu dia de buscar o filho na escola, e aí vira aquele transtorno que chega lá, você tem que assinar uma cartinha, e só pode algumas vezes, né? Senão começa a ter punições. Quantos desafios nos cercam, e isso se coloca entre o casal, e aí as tensões do casamento aumentam, e aumentam muito. Elas começam a se tornar um desafio você conseguir conjugar as rotinas, a vida, as demandas. E as crises familiares, também um tempo de crises familiares geradas pelas transições dos filhos. Os filhos na infância têm um desafio, mas quando o filho está na adolescência, nós falamos semana passada, né? São outros desafios e outras circunstâncias que geram dentro do seu lar, e aí você fica, tudo isso gera crise. Quando eu percebo isso no Samuel, quando alguma coisa acontece com ele, isso afeta diretamente a minha preocupação, a minha realidade. Assim é com cada pai, assim é com cada pai de família, com cada mãe. As crises da meia-idade e a tentação de, às vezes, romper o processo. Isso é uma característica de um momento em que as pressões vão se acumulando. E aí é aquilo que eu disse. A fase adulta, ela é a fase de maior duração. E vai chegando um momento que o cansaço vai batendo. O cansaço pelas lutas, pelas demandas, pelas dificuldades, os desgastes no casamento. E aí chega um momento da sua vida que você olha, poxa, eu já estou com os meus 40, 50 anos. E você para e olha para trás e pensa assim, poxa, mas eu já queria ter conquistado isso na minha vida profissional, ou queria ter conquistado aquilo, queria ter feito isso aqui, já queria ter feito aquela viagem que eu tive que adiar por 4, 5 anos. E aquilo ali começa a gerar tensões, e você começa quando o relacionamento, às vezes no casamento, já não está muito bom, e você cogita a possibilidade de falar, não, acho que é melhor seguirmos caminhos diferentes. Acho que é melhor mudarmos de direção. Talvez, não só estando no âmbito familiar, mas talvez na sua empresa, você trabalha há anos, e algumas coisas têm te chateado, e você diz, não, agora é hora de eu abortar esse processo, agora é hora de eu romper esse processo. E obviamente, como nós temos dito em todas as mensagens, aqui não é a ideia de uma receita de bolo que você tem que fazer ou não tem que fazer. Há momentos e há especificidades, principalmente na área profissional, que eu citei por último, que é momento de entrar e é momento de sair, como diz o texto de Eclesiastes, né? Há momento de você dar início a algumas coisas, há momento a você deixar de continuar. Mas fato é que às vezes na configuração da nossa vida, a família entra nesse processo de decisão ou de possibilidade de cogitar um encerramento, um fim, um aborto, pelas pressões. Poxa, eu acho que é o meu casamento que é o problema. Essa tensão com os meus filhos, é hora de eu dizer para eles, não, agora vocês continuem aí, o que eu pude fazer por vocês, já fiz, agora continue aí, agora é com vocês, não tem mais o que eu posso fazer. E nós somos tentados a tomar algumas decisões nessa idade, por conta da pressão que chega ou que vem diante de nós. Meus irmãos, tudo isso acontece não de formas, não separadamente, isso acontece junto, em conjunto. E é por isso que eu queria pensar com você hoje sobre a fase adulta como um momento, não de você buscar a sua felicidade, mas um momento de você entender que Deus quer te trazer, te dando a oportunidade de você amadurecer. É um tempo de maturidade. Por isso que a analogia do título da mensagem é um tempo de fincar raízes.
um tempo de você estabelecer, de você aprender a lidar com algumas coisas, entendendo que elas vão te trazer algo, e mesmo que naquele momento elas gerem tensões na sua vida, mas a longo prazo elas vão te trazer benefícios enormes, elas vão te trazer benefícios grandiosos. As transições que a vida adulta trazem, as tensões que a vida adulta traz, que a vida adulta traz para mim e para você, elas são descritas na Bíblia, elas são ilustradas, às vezes de modo literal, às vezes de modo evidente, mas às vezes de modo figurado, pelo deserto. Quando alguns homens de Deus passaram pelo deserto, eles viveram momentos de inúmeras transições, incertezas, de inúmeras tensões, decisões a serem tomadas, decisões que outros tomam que afetam a vida deles. E aí eles passavam por um momento, como na vida adulta, de um turbilhão, de uma avalanche sendo passada por cima deles. E é por isso que eu queria pensar com você sobre a vida adulta, como um tempo em que eu e você podemos olhar para Deus e percebê-lo perto de nós e nos ajudando a cruzar esse deserto. E como vale a pena eu e você lidarmos com as transições, com as mudanças, como vale a pena eu e você lidarmos com as lutas, as tensões, os desafios, as crises que essas transições geram, à luz de como Deus vê a nossa vida e dos princípios e dos valores que Deus tem. Porque, como eu disse, não veja a vida adulta como um momento de felicidade. Nós vivemos num mundo, a cultura, e lembra que eu disse, não ache que você não é influenciado pelo mundo. Ah, mas eu sou cristão, eu não penso como o mundo. Eu sei que você não pensa como o mundo no sentido de crer que Jesus é o seu Salvador. Mas em relação à vida profissional, à família, todas essas coisas, a cultura ela é tão presente na nossa vida, nós ouvimos tanto a todo momento, que isso nos influencia sim. E às vezes nós projetamos uma vida de felicidade. Meus irmãos, felicidade não deve ser o alvo da minha e da sua vida. Se você se você olhar para as escrituras não definem felicidade como um estado, um momento ou coisas que eu e você possamos ter nessa vida ou desfrutar nessa existência. Não define. Agora a Bíblia dá várias características de um homem feliz e todas elas são de homens e mulheres que aprenderam a andar com Deus em meio aos desertos da vida. Todas elas são características de homens e mulheres que perseveraram em meio às transições, que permaneceram diante da crise e que aprenderam, amadureceram diante dos desafios que a vida adulta vai te colocar. Então veja, se você focar na felicidade, quando as frustrações vierem, você terá o desejo de abortar, porque você não atingiu aquele alvo que você tinha, aquele objetivo que você tinha. Se você olhar para a vida adulta da perspectiva de Deus, que é um tempo de amadurecimento, um tempo dele trazer coisas para você que numa outra circunstância você não viveria, experimentaria e desenvolveria na sua vida, você conseguirá atravessar a vida adulta de uma forma muito diferente. Eu e você já passamos por experiências que nos trouxe algum conhecimento ou alguma mudança de percepção, de sensação, o que quer que seja, que se você não tivesse passado por aquela crise, ela não te traria. Foi a crise que te trouxe algumas coisas. A percepção, a clareza para enxergar a vida ou qualquer outra coisa. Então, o que eu queria é conversar com você sobre esse deserto que é a fase adulta e como Deus ele está presente, nos chamando a olhar para o que Ele tem para mim, para você, projetar a nossa vida. Deus, Ele tem um projeto lindo e maravilhoso para cada uma das nossas vidas, das nossas famílias. Se você tentar conduzir a sua vida segundo o seu projeto de felicidade, de busca por felicidade, por satisfação, por estabilidade, coisas que esse mundo nos vende, mas que o próprio Senhor Jesus disse que nós não teríamos aqui. Se eu e você como cristãos formos enganados por essa história, o que vai escorrer pelos nossos dedos é a nossa família, é a criação dos seus filhos, pode ser o seu casamento, pode ser a tua vida em família como igreja, como corpo, pode ser que coisas sejam perdidas, se você não olhar para essa fase cheia de desafios,
da perspectiva de Deus. E também aprender a caminhar com Ele e ver tudo que Ele tem te oferecido nesse deserto árduo que é a idade adulta. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Salmo de número 84. Salmo de número 84, versículo 5. Salmo de número 84, verso 5. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 7. E diz assim: como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Talvez na sua Bíblia esteja aí o Vale de Baca, né? Talvez seja a palavra que esteja aí. Quando passarem pelo Vale de Baca. O Vale de Baca era um deserto. É um deserto até hoje, né? Mas hoje não é mais esse nome. Que é um deserto que tem na região de Israel e que ele é longo, então ele era muito difícil de ser atravessado, mas ele precisava ser atravessado em alguns momentos para encurtar algumas distâncias que eram muito grandes se você fosse circular esse deserto. Mas veja aqui comigo, resgatando essa ideia de deserto, para que você perceba o quanto isso é real na minha, na sua vida e na Bíblia. Homens e um pouquinho do que eles passaram. Pense em Abraão. Abraão recebe uma promessa, mas entre o momento da promessa que Deus faz a ele e viver na terra prometida, ele passa pelo deserto geográfico, porque ele peregrina pelo deserto, ele sai de Ur dos Caldeus, peregrina, passa por desertos, passa pela terra prometida, sai da terra prometida, depois volta, mas também figurado, porque ele não vê a promessa acontecendo, ele passa por desertos. Moisés, no momento em que é formado, daquele tempo que ele é formado na corte do faraó, os primeiros 40 anos de vida de Moisés, até ele se tornar o libertador que Deus quer usar na vida do Egito, ele passa 40 anos no deserto, em Moabe. José, e todo o seu tempo no Egito ali, como governador do Egito, não pode ser esquecido que José passou por um deserto, não físico, porque ele foi vendido como escravo e depois ele foi servo na casa de Potifar, mas ele passou por um deserto espiritual e emocional enorme. Ele foi levado para onde pais, ele passou por inúmeras crises, inúmeras dificuldades. José passou por desertos na sua vida. O povo de Israel, desde o tempo da sua libertação do Egito até Canaã, 40 anos passando, vivendo nos desertos. Davi, quando Samuel o unge rei, por volta dos seus 15, 16 anos, né? Davi ainda era um adolescente para jovem ali, ele vem, Golias, o filisteu, torna-se genro de Saul, um guerreiro, reconhecido em toda a nação. Na rádio de Jerusalém só tocava a música: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E isso gera o ciúme em Saul, que faz com que Saul o persiga e Davi tenha que passar longos anos no deserto, fugindo de Saul. Mas ele tinha recebido uma promessa de ser rei, mas ele tem que passar por um longo período de deserto. Os desertos, eles nos ajudam a entender ou a perceber o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós precisamos que Ele nos oriente o caminho a seguir, e que nós constantemente podemos nos desviar do caminho que Ele tem para nós. Se você não olhar para Deus como aquele com quem você tem que atravessar a sua vida adulta, você abortará processo, você desanimará, você desistirá, você se desviará do caminho, porque assim somos eu e você. 3 palavras que eu quero que você guarde no seu coração sobre essa maturidade que Deus quer trazer para você em meio aos desertos: compromisso, perseverança, que gera maturidade. Se você depois ler o texto de Tiago capítulo 1, você vai ver de forma muito clara. Tiago fala isso: o nosso compromisso no meio da provação, permanecer a provação, tem por motivo de grande alegria passarem por várias provações, porque passar pela provação produz em vocês, ele gera em vocês maturidade.
ele gera firmeza na fé de vocês para atravessar o período dos desertos. E nesse texto que eu escolhi, é um salmo, ele é uma palavra. Como eu, à medida que eu estudava, eu percebia que é um momento tão difícil, de tantos desafios, tantas transições, crises. Eu queria ler um texto de esperança para você, de alguém que também passou pelo deserto. Esse salmista, esse salmo que foi escrito pelos descendentes, pelos filhos de Corá, é de alguém que passou por um deserto longo, por um deserto difícil. E ele está contando qual foi a experiência dele com Deus no meio desse deserto. Então a primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração: atravesse o deserto da vida adulta, tendo Deus como fonte, direção e renovação. Duas coisas que você vai precisar para ser um adulto: você vai precisar de direção e você vai precisar de renovação das suas forças. Sabe por quê? Nós não sabemos viver a vida. Não é à toa que um poeta do nosso país já disse que os pais são crianças como os filhos. Porque muitas vezes os filhos talvez olham para os pais como se eles já tivessem as respostas para a vida. Eles não têm as respostas, nem para a vida deles. Quantas vezes eu e você nos sentimos encurralados, meu irmão, minha irmã, e não sabemos qual caminho tomar. Porque nós não conseguimos viver a vida sozinhos. Nós não conseguiremos. Então atravesse esse deserto da vida adulta com algo firme e cravado no seu coração. Tenha Deus como a fonte de direção e de renovação da sua vida. No versículo 5 ele diz assim: como são felizes os que de ti recebem forças. Como são felizes os que de ti recebem. Veja que eu falei, lembra que eu falei, a Bíblia não define o que é felicidade, a Bíblia não fala o que é felicidade, porque nós não encontramos ela aqui, mas ele dá características de um homem feliz. E o homem que passa pelo deserto, ele pode ser um homem feliz, porque se ele andar com Deus, ele recebe forças desse Deus. Ele é fortalecido por ele em meio aos desertos. É isso que eu quero para você, pai, mãe, é isso que eu quero para você, que está nessa fase de inúmeras responsabilidades e decisões, que você consiga, em meio às tantas e tantas crises e dificuldades e transições que vão se colocar diante de você, que você consiga andar com esse Deus, caminhando com ele lado a lado, não se lembrando dele apenas no domingo, ou não fazendo com que ele seja alguém que você se lembre numa eventual dificuldade, e que aí você precisa, poxa, eu não vou dar conta sozinho, então Deus, me salva aqui. Não só como Deus para apagar um incêndio, mas como Deus, como aquele que vai orientar a sua vida, como aquele que vai guiar você pelo caminho, por caminhos que você não sabe como andar, que eu não sei, nós não temos o conhecimento de como dirigir sozinhos a nossa vida. Quando você se sentir muito cansado, quando você se sentir a ponto de falar assim, poxa, eu não sei o que eu faço, o casamento tiver em dificuldades, a sua vida com seus filhos, o seu trabalho, quando as coisas, sabe aquele dia que tudo decide dar errado, você ainda chega em casa, surge mais um problema, e quando você acha que você vai pôr a cabeça no travesseiro e dormir, alguém te manda uma mensagem, e você recebe e fala, poxa, amanhã cedo eu vou ter que enfrentar isso aqui. Nesse dia, lembre-se dessas palavras aqui de alguém que também passou pelo deserto. Eu vou ler para vocês. Isaías 40, versículo 29 diz assim: o Senhor dá força ao cansado e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Quando o assunto é família, meu irmão, quando o assunto é a responsabilidade que eu e você, adultos, temos de manter a nossa família, às vezes a gente gasta uma enorme energia tentando levar do nosso próprio jeito. Às vezes a gente acha assim, poxa, mas esse caminho aqui não está dando certo, então eu vou tentar esse outro aqui. E a gente gasta uma enorme energia sem olhar e falar assim, ó, se eu não me comprometer com os princípios e com os valores de Deus, dizendo assim, eu vou permanecer neles, nós não vamos encontrar o caminho. Deus, Ele não está distante de nós, não querendo nos orientar. O problema é que muitas vezes eu e você tomamos a rédea das nossas vidas e vamos tomando decisões e vamos vivendo à luz ou de acordo com a situação. Se a situação está assim, não, então eu vou agir dessa forma que é melhor. Se a situação está do outro jeito, e a gente se torna pragmático com a vida. Pragmático é aquela pessoa que faz o que dá certo. Faz o que dá certo. Então, se eu fizer isso aqui está dando certo com a minha família, beleza, então está dando certo. Mas no momento que a minha família não quiser isso, eu vou mudar a minha forma de agir. Se você não assumir o compromisso no seu coração de ser firme com Deus e caminhar com Ele, você não conseguirá
guiar a sua família. Você não conseguirá ser para eles aquilo que você precisa ser, que Deus está te chamando a ser na caminhada com eles. Aprenda a atravessar o deserto da vida adulta, tendo Deus como direção e fonte de renovação. Segunda verdade, atravesse o deserto da vida adulta sendo mais sensível aos caminhos de Deus na sua vida. A segunda parte do versículo 5 diz assim, os que decidem percorrer os teus caminhos. Então ele começa, vamos ler de novo. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que são renovados pelo Senhor, e os que decidem percorrer os teus caminhos. O teus aqui não é os próprios, mas os de Deus. Percorrer os caminhos de Deus. Tem uma Bíblia que chama A Mensagem, ela não é uma tradução, ela é uma paráfrase. Ela é uma tradução interpretativa. E ela tem uma frase muito interessante sobre esse versículo, que ela diz assim, sobre o versículo 5, como são felizes os que de ti recebem forças. Aí ele continua, a vida deles é a estrada pela qual transitas. Está falando de Deus. A vida daqueles que recebem de ti forças é a estrada que o Senhor anda. É onde o Senhor se coloca. É onde o Senhor caminha junto. Aqueles que se colocam diante de Deus pedindo força para atravessar o deserto da vida, são aqueles que percebem que vem Deus caminhando ao lado deles na sua jornada de vida. São aqueles que conseguem perceber, não num dia, não no outro, não naquele momento, como eu disse, que você chama Deus para apagar um incêndio, mas à medida que você tomar decisões e viver a vida, fazendo com que Deus não seja o salvador da pátria, mas que seja aquele que vai te orientar, aquele que vai te guiar, aquele que todo dia você vai levantar e vai dizer assim, Senhor, eu não sei como guiar a minha vida, eu não quero abrir mão dos teus princípios, dos teus valores nisso aqui, eu não quero abrir mão disso aqui e daquilo ali. Sabe por quê? O que nós nos esquecemos? Nós nos esquecemos que Deus, Ele não é alguém que está preocupado só com a minha vida espiritual, com a minha vida religiosa. Deus não está preocupado só com você fazer alguma coisa para Ele, como um meio de agradá-lo, um sacrifício. Não. O Novo Testamento diz que a nossa vida é um sacrifício. Ofereçam a vida de vocês como um sacrifício vivo. Ou seja, é tudo que eu faço, é tudo que eu sou, é tudo que eu tenho. E às vezes nós desenvolvemos, infelizmente, desde a adolescência e a juventude, por isso que eu disse para os jovens ouvirem essa palavra com atenção, a gente vai desenvolvendo o hábito de tomar decisões de acordo com o que a gente acha, de acordo com o que agrada o nosso coração, buscando felicidade, e isso vai se arrastando para a vida adulta. Aí isso vai... Esse desejo por felicidade, essas más escolhas, elas vão refletindo na vida, elas vão se refletindo no nosso casamento, nos nossos filhos. E se a gente parar para olhar, para fazer uma avaliação, muitas das crises que nós vivemos, muitos dos problemas que nós enfrentamos na nossa vida, são fruto de estarmos andando longe de Deus nos nossos caminhos, de estarmos fechando os nossos ouvidos para a direção de Deus, mesmo que, temos Jesus como nosso Salvador, temos Jesus como aquele que vai nos dar a vida eterna, mas no dia a dia, às vezes nós abrimos mão disso no nosso casamento, deixando coisas que são importantíssimas de lado, cultivar o nosso casamento, nós deixamos isso em meio às crises e deixamos de permanecer ou de continuar em meio à jornada do deserto, porque achamos que não está dando certo, e aí onde nós chegamos ao ponto de querer abortar ou de querer tirar. O perigo que nós corremos é que nos momentos de crise nós temos o costume de construir fortalezas ao redor de nós para nos defender. E de dentro dessas fortalezas nós começamos a achar o erro dos outros. Nós estamos passando por esse problema, mas o senhor não conhece a minha esposa. Se o senhor visse o que ela faz. Mas o senhor não conhece o meu marido. Se o senhor visse o que ele faz lá em casa. Mas isso aí é porque o senhor não conhece o meu filho. O senhor não sabe tanto as coisas que ele faz. Mas o senhor está falando isso porque o senhor não sabe como que é meu pai e minha mãe. Está vendo como a gente começa sempre a gente vai terceirizando, a gente vai jogando a nossa responsabilidade para o outro, sem a gente parar e falar assim, na minha vida, a única pessoa que pode tomar a decisão de caminhar com Deus e ser dirigido por Ele, independente do que os outros façam, sou eu mesmo. É só você quem vai poder assumir essa vida e essa responsabilidade diante de Deus. Só você vai poder atravessar o deserto da vida adulta, confiando e caminhando com o Senhor, fazendo com que a sua vida seja o caminho pelo qual Deus caminha, pelo qual Deus anda, junto com você. Está percebendo?
Ele está falando sobre um deserto, ele está falando sobre uma caminhada no deserto, e ele diz: eu consegui ser feliz, não porque Deus me tirou do deserto, mas em meio ao deserto, porque eu tenho recebido de Deus direção e renovação, porque na minha vida diária, eu tenho caminhado com Deus, e eu sei que Ele tem caminhado comigo. Atravesse o deserto da vida tendo Deus como fonte de direção e orientação. Atravesse o deserto da vida estando mais sensível ao que Deus tem para te orientar, aos caminhos de Deus para você. E terceiro e último, atravesse o deserto da vida desfrutando das bênçãos de Deus. O versículo 6 diz assim: quando passarem pelo vale do choro, o vale de Baca, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Olha a esperança desse salmista. Se você continuar a sua vida adulta, se você permanecer com compromisso de continuar a sua vida caminhando com Ele, mesmo que as tensões estejam acontecendo, as transições, os desafios, mas você assume esse compromisso. Você, quando atravessar por esse vale, por esse deserto, você atravessará feliz, mas tem uma coisa: você transformará aquele lugar, o deserto, em lugar de fonte. Quem que já viu um deserto se transformar em lugar de fonte? Existe. E não existiu literalmente para esse salmista. O que existiu é que ele percebeu que andar com o Senhor nos desertos da vida fazia com que ele encontrasse renovação a cada dia, fazia com que ele encontrasse água que desse a ele condição de continuar. Às vezes a gente quer alguma coisa na nossa vida, ou Deus quer que a gente faça alguma coisa na nossa vida, que vai nos dar garantia de felicidade para o resto da vida. Muitas vezes, por que pessoas procuram concursos públicos? Não porque elas têm vocação para aquilo, não porque elas se preocuparam com isso, mas porque elas querem a estabilidade que o concurso público vai dar. Não, eu quero ter sossego, então não preciso preocupar mais, é só eu levar no banho-maria, não preciso me comprometer muito. Estou dizendo que são todos, mas estou dizendo que muitos pensam nisso, E aquilo que Deus o chamou para fazer, vai ser abafado a vida inteira, porque Ele está preocupado em trazer uma segurança que Ele acha que tem, mas que não tem isso na vida. Nós não temos isso na vida, porque a nossa segurança não vem só dessas coisas. Deus, Ele não quer que você olhe para a vida e Ele vai ser assim: poxa, não, se eu estou com Deus, então a minha vida vai ser toda boa, não vou ter problema, nada disso. Ele quer que você aprenda a andar dia a dia, passo a passo do deserto com Ele, tendo Ele como fonte de direção e de renovação da sua vida, estando sensível ao que Ele está fazendo. Porque também, se você passar pelo deserto sem estar sensível ao que Deus quer fazer, você acaba voltando para Ele. Sabe por que algumas coisas se repetem na sua vida, algumas dificuldades, alguns momentos de crise, agora não causadas pelas transições da família, mas porque você percebe às vezes assim: poxa, mas de novo eu estou tendo que lidar com essa situação. Por exemplo, se você tem dificuldade com perdão, parece que constantemente você tem que lidar com aquilo. O que é isso? É Deus te ajudando a perceber que quando você passou pelo deserto, quando você passou pela primeira circunstância, que você precisava desenvolver alguma coisa, como a capacidade de perdoar, você não conseguiu. Aí você ficou de recuperação, de segunda época, tem que voltar para o deserto para aprender aquela lição de novo. E nós deixamos de aprender porque não estamos sensíveis ao que Deus está falando, porque não estamos colhendo as bênçãos. Veja, bênção com Deus não tem a ver com aquilo que você acha melhor. Um relacionamento com Deus, e a gente tem muito desse tipo de igreja, essas igrejas estão lotadas, pessoas que acham que bênção de Deus é aquilo que eu acho melhor e por isso Ele vai me dar, não entenderam quem é o Deus da Bíblia. É qualquer outro Deus, menos o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, Ele nos ensina uma coisa: as bênçãos de Deus são incomparavelmente menores do que o Deus das bênçãos. As bênçãos de Deus, elas são um lampejo, para que eu e você percebamos que o que vale mesmo a pena é andar com Deus, que nos está dando aquela bênção. Que a bênção em si, ela é nada diante de quem faz. Esse salmista percebeu, não porque as crises do deserto dele foram tiradas, mas porque à medida que ele andou com Deus, à medida que ele começou a pedir a Deus e caminhar com Ele, dando direção e renovação diariamente, à medida que esse salmista começou a viver a vida, percebendo e querendo perceber os caminhos de Deus, para trilhar os caminhos de Deus na sua história, ele começou a colher bênçãos. Meus irmãos,
Salmo 128, ele diz assim: como é feliz o homem que teme ao Senhor, que anda pelos seus caminhos, a sua família será abençoada, os filhos estarão ao redor da mesa, e os filhos dos filhos ao redor da mesa. Sabe por que o salmista diz isso? Porque terminar a vida em família não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não é à toa que a cada dia o conceito de família é mais deteriorado no nosso mundo. Mas veja, eu não estou falando do mundo daqueles que não conhecem a Deus. Para eles família não significa nada. Estou falando para quem é crente. Tem muito crente casado, muito crente pai, que tem negociado princípios e valores de Deus para poder acomodar a sua vida. Pais que não se posicionam com seus filhos, pais que não têm, falar assim, ó, não estou dizendo que você tem que obrigar o seu filho a ser crente, ninguém faz isso, mas estou dizendo que você não pode abrir mão de Deus pelo seu filho, porque se você amar mais seu filho que a Deus, você não conseguirá mostrar ao seu filho quem é o Senhor. Não abra mão de Deus por causa do seu filho. Se uma coisa é errada, não passe a mão na cabeça do seu filho só porque você o ama. Não fique tentando amenizar as coisas, isso é fraqueza, e a sua fraqueza promove o pecado dele. Quando eu e você achamos que abrimos precedentes no nosso casamento, talvez você está passando uma crise com a sua esposa, e essa crise tem distanciado vocês na intimidade, e aí você começa a conversar com uma pessoa que você conheceu lá no tempo da escola, que foi talvez a sua primeira namoradinha, e aí você começa a abrir precedentes na sua mente, você começa a cogitar. Acontece ou não acontece quando nós estamos num momento de tensão, nós buscarmos o alívio da tensão. Por exemplo, quando você faz exercício físico, o que é o desejo do seu corpo? Terminar logo, não é? Porque você está colocando o seu músculo em tensão. É a característica, é o instinto que eu e você temos. Quando nós estamos passando por transições, por crises que nos geram tensões, a gente também quer sair dela. Mas não escolha o atalho. Escolha trilhar o caminho de Deus com a sabedoria de Deus, porque Ele vai te ajudar a atravessar aquilo ali. Se você não priorizar, você vai perder, vai escorregar pelos seus dedos, o seu casamento, a sua família, a sua criação de filhos. E aí no álbum da sua família, no álbum da sua história, vão ter imensas fotos na sua mente e no seu coração que você não quer rever. Fotos que talvez você não olhe com a alegria com que você olha algumas outras, mas não porque os desafios da vida adulta sejam muito maiores do que a gente consegue carregar, mas é porque tem muito crente, e crente no Senhor Jesus, deixando de atravessar o vale da vida adulta, o deserto da vida adulta, contando verdadeiramente com o Senhor. Se na semana passada eu disse que o jovem tem que ter cuidado, porque de Deus não se zomba, e as escolhas que ele faz hoje, ele colherá amanhã, hoje eu digo para você que está na vida adulta, pode ser que muitas colheitas que você está fazendo hoje é porque você tem plantado há algum tempo distância do Senhor. Porque você tem plantado há algum tempo esse desejo de caminhar e de tentar levar a sua vida sozinho, mas não chamar Deus para atravessar o vale com você. Não abrindo mão dos princípios e dos valores de Deus. Andando com Ele, conhecendo e se colocando diante dEle. Meu irmão, o maior desafio que eu e você temos na nossa jornada é entendermos que Deus não está só nos pastos verdejantes, mas Deus também está nos vales da sombra da morte. Deus não está com você somente quando você está vivendo uma fase boa no casamento, quando as coisas estão dando certo, quando seu salário aumenta na empresa. Deus não está com você só nessas horas. Deus está com você quando você passa dificuldades. Alguém aqui gostaria ou quer que a enfermidade bata a porta da sua casa? Não quer, mas deixa eu te dizer uma coisa, não é porque a enfermidade tenha batido a porta da sua casa que Deus não esteja com você. Não é porque talvez você esteja passando por crises financeiras, conjugais, como eu disse, por conta das transições da vida, que Deus não esteja com você. Veja que interessante, quando a gente lê as histórias daqueles homens que eu disse sobre o deserto, antes do deserto a gente consegue perceber algumas características na vida desses homens. Olha que interessante, antes dos desertos, eles confiavam demais nas suas próprias forças e caminhos. Antes dos desertos, eles não conseguiam lidar bem com as frustrações e decepções. Antes do deserto, eles atribuíam valor ao que não é significativo e relevante. O deserto nos ajuda a dar valor ao que realmente tem valor. E antes do deserto,
tomavam decisões de forma impulsiva, de forma imatura. Mas o que acontece depois do deserto? O que acontece depois da trajetória dos amargos, das experiências difíceis do deserto? Nós aprendemos a confiar mais em Deus, nas suas forças e soluções. Nós aprendemos a depender de Deus. Nós acolhemos frustrações e decepções como parte da jornada. Essa é uma lição aqui que ela é amarga e difícil para todo mundo. Mas alguém aqui consegue, ou se você conhece alguém, não só aqui, vamos expandir. Você conhece alguém nesse mundo que tenha conseguido evitar frustrações e decepções? Você conhece alguém aqui que tenha tirado da sua vida permanentemente as intempéries, as dificuldades? Eu não conheço. Eu não conheço. Não tem dinheiro nesse mundo que tire isso. Não tem posição social que tire isso. Não há nada que tire as frustrações e decepções dessa vida. E às vezes nós, na nossa busca por essa felicidade, a gente não consegue lidar com essas coisas. Elas nos tiram do nosso caminho. Acolhem as frustrações e decepções como parte dessa vida. Depois dos desertos, as pessoas passam a ver a vida a partir dos valores de Deus. Tornam-se mais pacientes e mais maduras. Meu irmão, minha irmã, os benefícios do deserto, eles são inúmeros. Eles são inúmeros. Mas nós só descobrimos depois que nós passamos. E o que eu queria te estimular ou te incentivar a continuar firme no deserto, atravessando o deserto da vida adulta, as crises, as dificuldades e as lutas que você tem passado, é porque Deus não está longe. Deus quer atravessar esse deserto com você. Esse salmista não precisou implorar para Deus estar com ele. Foi ele que não havia percebido ainda que Deus estava pronto. E ele está dizendo, eu encontrei a felicidade. Veja, nós começamos dizendo que você não deve viver em busca da felicidade. Mas quando você busca viver os caminhos de Deus, a felicidade vem ao seu encontro. A felicidade, não porque os problemas não existem, não porque você não passe pelas crises, mas porque você vai aprender com o Senhor a viver a vida de uma forma diferente. Você vai aprender, talvez como Paulo e Silas, mesmo que você esteja numa prisão fria, num buraco, que era como eram as prisões naquele tempo, que você, depois de você ter sido açoitado e você ainda conseguir cantar ao Senhor, você vai conseguir, mesmo depois de um dia difícil, exaustivo no seu trabalho, enfrentando as crises com o seu filho, enfrentando as lutas e as dificuldades no seu casamento, ainda conseguir terminar o dia e dizer assim, Senhor, eu consigo te perceber. Assim como Paulo e Silas perceberam naquele momento, assim como Davi orou e disse, Senhor, eu não terei medo quando eu atravessar o vale da sombra da morte, porque eu sei que o Senhor está comigo. O que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, eu não tenho aqui 3, 4 passos para tornar a tua vida adulta mais fácil. A nossa vida adulta ela é cheia de desafios, cheio de lutas, e ela continuará sendo assim, mas eu quero te dizer, há um Deus no céu, há um Deus que é Senhor da vida, há um Deus que é Senhor da história, há um Deus que é Senhor da nossa vida, que Ele não está longe, Ele quer caminhar comigo e com você. O problema é que nós, muitas vezes, não queremos caminhar com Deus, com os princípios e os valores dEle, nas decisões diárias da nossa vida. Olhe para Deus como aquele com quem você precisa ter essa caminhada próxima, essa amizade, essa intimidade. Porque transições e tensões na sua vida, elas sempre existirão. Elas aumentarão com o tempo. Nós estamos, à medida que essa série caminha, eu tenho feito, com cada faixa etária, tenho chamado irmãos da igreja para participarem dos vídeos, para fazerem parte e contribuírem com o momento de vida que eles estão vivendo. E ontem nós gravando o vídeo aqui, no dia de ação social, trabalhando, eu chamei o irmão Valmir e a irmã Sônia ali, falei, vamos ali gravar. E eles toparam, e eles falaram assim, pastor, quando passa o desafio com os filhos, que eles crescem e eles se estabelecem, nós começamos a ter os mesmos medos e preocupações com os netos. Os filhos passaram, mas agora vem os netos. Não queira nessa vida viver uma estabilidade, uma ausência de problemas, uma paz que não é real. A vida aqui ela é desafiadora. Nós vivemos num mundo marcado pelo pecado, marcado pela dor, pelo sofrimento. Mas lembre-se, toda dor é por enquanto. Nenhuma dor é para sempre. Nenhuma dor, ela é eterna. Aprenda a passar pelo vale de Baca dessa vida, pelo vale do choro dessa vida, andando com o Senhor.
E mesmo que você passe por inúmeras crises e tentações, mesmo que você passe por inúmeros momentos difíceis, você aprenderá a viver com maturidade. E você encontrará, ou melhor, você será encontrado pela felicidade que cada homem e mulher de Deus tem por caminhar com Ele. E eu queria orar por você agora, nesse momento, orar com você, e que você colocasse a sua vida diante do Senhor. Que você colocasse aquilo que você tem feito, aquilo que você tem vivido, as coisas que têm feito parte das suas escolhas, aquilo que tem, um momento de tensão que você tem vivido, se ele tem afetado o seu casamento, os seus filhos, se ele tem se estendido para o seu trabalho, para a sua vida comunitária como igreja. Eu queria que você colocasse isso diante de Deus. Eu queria que você, jovem, que você orasse e dissesse assim: Deus, tira as transições da minha vida. Não ore assim. Eu queria que você, jovem, não orasse a Deus dizendo assim: Deus, tira as tensões da minha vida. Mas diz assim: me ajuda hoje, enquanto eu estou jovem, a começar uma caminhada com o Senhor. Uma caminhada verdadeira. Uma caminhada onde eu escuto a sua voz, conheço os seus princípios, os seus valores, conheço o seu caráter. E não te trato apenas como um apagador de incêndios das minhas más escolhas. Se você, pai, mãe, na fase da vida adulta que você estiver, você infelizmente já tenha muitas fotos às quais você não queira olhar, as quais te trazem muita dor e tristeza por más escolhas, por circunstâncias que se colocaram diante de você. Nosso Deus é o Deus do recomeço. Ele não é um Deus que apaga as más escolhas que nós fizemos, mas Ele nos ajuda a aprender com elas, e Ele nos ajuda a viver novos capítulos da nossa vida. Eu queria que você se colocasse diante de Deus, com aquilo que você tem vivido, e como tem sido a sua vida, como homem e mulher de Deus nessa fase da vida adulta, e clamasse a Ele: Senhor, eu preciso atravessar esse vale junto contigo, eu preciso atravessar esse deserto ouvindo a sua voz, eu preciso atravessar esse deserto amando ao Senhor, porque senão isso atingirá as pessoas que eu amo nessa vida, atingirá o meu casamento, atingirá a minha criação de filhos, atingirá o meu relacionamento com os meus irmãos. Ajuda-me, Senhor, socorre-me. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus presente. Mesmo que nós tenhamos que atravessar esse deserto que é a vida adulta, o Senhor está pronto a nos direcionar, o Senhor está pronto a nos confortar, a nos renovar. Ajuda-nos, Pai. Eu peço por mim, por cada irmão aqui, ajuda-nos a sermos sensíveis. Ajuda-nos a sermos sensíveis aos teus caminhos. Nós queremos que a nossa vida, a nossa profissão, a nossa família, a nossa paternidade, nós queremos que tudo isso sejam os caminhos pelos quais o Senhor anda, os caminhos pelos quais o Senhor nos dirige, os caminhos pelos quais nós vivemos a sua vontade. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Nós queremos experimentar a alegria de Paulo e Silas naquela prisão. Nós queremos experimentar a paz que Davi experimentou mesmo atravessando os vales da sombra da morte. Nós queremos experimentar o maravilhamento, a grandeza com que o Senhor se manifestou a Jó no momento da crise. Deus, nós queremos experimentar o que homens e mulheres de Deus que caminharam com o Senhor experimentaram, em meio às nossas crises, em meio aos nossos desertos, em meio às nossas dores. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos a não perder de vista tudo que o Senhor tem se disposto a fazer por nós, a nos ensinar, a trabalhar em nós, em meio aos desertos que passamos. Fortalece o teu povo, Pai. Fortalece a cada um aqui. Nos dê a esperança desse salmista, de que os que passam pelo deserto, se passam contigo, serão encontrados pela felicidade, serão sustentados, verão fontes em meio à areia seca do deserto, que eles encontrarão Sião, que eles chegarão ao destino deles. Nós não estamos fadados
ao fracasso e à dor deste mundo. Mas nós temos um Deus que nos restaura, renova e que faz a nossa vida e a nossa família, o álbum da nossa família. Ajuda-nos, Deus, a construir uma história em que nós caminhamos contigo e os efeitos disso são colhidos pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelo nosso esposo. Ajuda-nos, Deus. Essa é a nossa oração ao Senhor, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém.